Fala, gente linda! Bora para mais um encontro aqui no Me Deixa Podcast. Hoje a gente tá com um episódio muito especial aqui, em parceria com o Instituto Beta de Ensino em Saúde, dedicado aí para você que quer se especializar na área de fisioterapia. Então, pessoal, aproveita agora, já se inscreve no nosso canal, deixa aquele super like de sempre e já compartilha aí nas redes sociais. E o nosso tema de hoje está babadeira. Hoje nós vamos falar como você pode se capacitar profissionalmente para o atendimento de fisioterapia intensiva adulto, fisioterapia hospitalar e fisioterapia cardiorrespiratória. E a minha convidada de hoje é a Daniela Rovigatti. Para falar o currículo poderoso dessa mulher, eu vou ter que me apoiar aqui no celular, tá, gente? Então vamos lá, vai dar umas gaguejadinhas aqui, mas apresentar a Mulher Maravilha não é fácil não. A Dani, ela é fisioterapeuta intensivista com atuação em UTI e como docente na área há 20 anos. Mestre em reabilitação vestibular de idosos internados. Fisioterapeuta especialista em fisioterapia hospitalar e terapia intensiva pela Unifesp EPM. Especialista em terapia intensiva pediátrica e neonatal pela FMU SP ICR. Atualmente é coordenador e docente nos cursos de pós-graduação em terapia intensiva adulto, fisioterapia hospitalar e cardiorrespiratória no Instituto Beta, docente nas disciplinas de cardiopneumo e fisioterapia hospitalar adulto na Universidade Anhanguera. Trabalha com atendimento de pacientes em fase ambulatorial de reabilitação cardiopulmonar. Ufa! Gente, venci, hein? Dani Rovigatti, seja muito bem-vinda, amiga! Do Super Me Deixa! Exatamente! Isso. Mais uma edição aqui, agora pelo... Gente, a mulher tá poderosa, ela já veio uniformizada, hein, produção? Gente, Instituto Beta, hoje a gente tá todo trabalhado no Instituto. Todo trabalhado na profissão, é isso aí. Exatamente. Olha, muito obrigada por você ter vindo. Vai compartilhar aqui esse mega conhecimento aí, né? Para quem quer ingressar na área... Ingressar, não só ingressar, como se especializar, conhecer, se enfim, manter, né? Se manter dentro da área de fisioterapia. E Dani, olha, a gente, óbvio, né, não pode deixar do padrão do canal, que é conhecer, porque assim, você tem toda essa especialidade, né, dentro da área de físio. Aí eu quero saber como é que isso aconteceu, pra galerinha que tá assistindo a gente aí, entender como é que a Dani foi parar nessa especialidade. Oh, meu Deus. Você tá com tempo? Tô. Vamos sentar? Vamos sentar. Mais um café? Tem uma água aguinha, já temos. Isso mesmo. Uns amendoinzinhos, umas balinhas, umas jujubas. Isso. Pode falar que a gente tá aqui, ó, todo ouvidos. Bom, primeiro é um prazer estar aqui de novo no Me Deixa Podcast. Adoro estar aqui com vocês. E vamos lá para a gente poder falar um pouquinho sobre a história aí, né? A minha história, e vamos ver se a gente consegue, né? De alguma forma fazer com que as pessoas se identifiquem e, de repente, queiram vir para essa área, que é a área que eu atuo, que é a área hospitalar, terapia intensiva, cardiorrespiratória, né? Bom, eu entrei na faculdade para trabalhar com esporte, então não era a minha pretensão ir para UTI, né? E porque eu sempre estive envolvida com a questão do esporte na minha vida pessoal, então, né, fui para essa área, quero trabalhar com atleta, né? Eita, só que mal sabia eu que já era aquela coisa, né, tipo assim, não é só o futebol que é masculino, né, que vai pro mundo masculino, todos os esportes vão puxa a sardinha, né? Então, eu comecei a perceber que falei assim, opa, parece que não tem muito lugar para mulher aqui, né? Mas eu também percebi, assim, acho que foi meio que um balde d'água, de água fria, né? Que a hora que eu percebi o que se fazia nessa área, eu me deparei com a ortopedia, que é uma área da físio que trabalha com outras questões, né? Osteomusculares, mas que também atende o atleta. Então, assim, quem atende o atleta não deixa de estar dentro da ortopedia. A área, né, do atleta está inserida no mundo da ortopedia. E a ortopedia era uma coisa que não me cativou.
Ah, entendi. Então você falou, achei legal, mas parece que eu não gostei. Entendeu? Eu percebi que a minha praia era só ser atleta, entendeu? Ah, entendi. Então, tipo assim, parei. Eu gosto da prática, mas de cuidar disso, de cuidar não vai ser legal. Meu Deus. Eu até cheguei a fazer alguns estágios no CET, que é o Centro de Ortopedia da Escola Paulista de Medicina. Durante a faculdade, fui lá, observei, tanto que lá, falei, não é isso que eu quero, não. E aí, eu tive uma professora que me cativou demais na graduação, que foi a minha professora de pediatria, Mônica Porto. Amo até hoje. Não tá mais na área, mas Porto. Acho que todo mundo que é da minha época vai lembrar dela. E foi ela quem me trouxe pra pediatria, porque a minha primeira paixão, assim, fora a minha pretensão, foi a pediatria. Mas eu queria ir pra área dela, né? Que assim, né? Quando você atua, você acaba puxando a sardinha pra sua área, né? E o aluno vem com você porque você tá puxando essa sardinha, né? Opa! E o aluno fala assim, eu quero ser isso aí, o que o professor né? E aí vai junto. Então, foi mais ou menos isso. Eu meio que me apaixonei pela figura dela e eu falei, nossa, eu quero fazer isso que essa mulher faz, né? Olha, essa professora é minha inspiração, né? E eu tive ela como inspiração. Fui monitora dela na faculdade, então fiquei ali na pediatria. Falei, isso que eu quero. Fiz meu TCC nisso, era neuropediatria, nada a ver. Era neuropediatria, nada a ver. Aí, eu tinha o último ano na faculdade, que era o estágio. Que é onde a gente bota a mão na massa e fala assim, é isso. Agora vai. Era o que eu precisava. É aquele que dá, sabe, arrepiozinho assim, ó. É isso. Então... Aí, a neuropediatria, que era a área que ela atuava, era o último estágio do ano. Eu passava por 6 baterias e era a última bateria. Então, antes disso, eu tinha que passar por todas as outras. Aí, passei por ortopedia, falei, ok, nada, não quero, não passa. Quero. Essa não, aí, passei por um ambulatório de cirúrgico, assim, também, que pegava um pouco de ortopedia, neuro, tal, não sei o que. A professora até falou pra mim, você realmente vai bem na pediatria, você tem jeito com criança, tal, não sei o que lá. Eu falei, não, mas... dentro disso aqui, desse contexto, passa. E o meu segundo estágio foi eu tive primeiro, na verdade, um estágio numa enfermaria do Mandaki, que naquela época recebia os presos do Carandiru. Então, foi uma experiência muito legal. Assim, bem tranquila, né? Bem suave. Um pouquinho de medo, né? Mas assim, porque básico. Realmente a gente atendia essa população lá, então você não conhece aquela realidade, você fica, né? Assim, na cabeça do aluno não tem assim aquela coisa de você falar qualquer paciente é paciente, né? Você fala assim, isso é um presidiário, então peraí que ele pode me roubar aqui, né? Isso. Você fala, não, cara, isso é um paciente. Não é alguém que veio, né, te furtar. É um paciente, né? Então, tinha aquele cenário meio amedrontador. Passou. E eu falei, não, hospital não é minha praia, imagina. Até porque eu não tinha nem prestado atenção em cardiopneumo na faculdade, porque a minha professora de cardiopneumo foi meio grosseirona comigo na primeira aula, assim, de fisiologia, que eu fui tirar uma dúvida com ela. Ela falou assim, dá uma lida. Eu falei, eu dou uma lida, você não tem que me explicar? Por favor, né, então querida? Então vou ler coisa nenhuma. E larguei mão. Então, assim, eu fui passando com a barriga de cardiopneumo, né? Chegou no hospital, não sabia nada, basicamente. Então, assim, foi meu primeiro estágio no hospital que eu falei, não é pra mim, tá bom. Aí, o seguinte foi na UTI. E meu primeiro dia na UTI, eu lembro que eu entrei com a supervisora, assim, a gente entrou num grupo de 4 alunos, e junto com a gente, no outro elevador, saiu uma maca com um paciente, todo mundo empurrando, dá licença, parada. Eu olhei aquilo e falei, legal, né? Aí a professora, que eu gostei. Vamos lá, deixa as bolsas aqui, vamos lá. E fomos. Aí eu falei, olha, parece isso é legal. Parece que eu tô gostando Viver desse da desgraça fuzuê alheia. aqui, isso. Né? Viver da desgraça alheia, a pessoa morrendo e você gostando, não. Ai. Aí eu falei, olha, me chamou a atenção. Eu falei, acho que esse lugar aqui não é tão ruim. Aí eu falei, tá, mas agora o que eu sei daqui? Não sei nada. Eu acho que esse lugar não é tão ruim. Né? Para eu estar aqui, eu não sei nada. Vou precisar estudar. O que eu não tinha estudado antes. Ah, tá. E aí me vi no Mato Sem Cachorro, fui estudar pra passar naquilo lá, porque eu falei assim, agora eu vou ter que entender essa coisa aqui, né? Gente. E, de fato, eu tive uma facilidade muito grande pra entender o que eu não tinha entendido com a professora. Eu fui entender ali no estágio e até meio sozinha, estudando para o estágio. E gostei demais.
Só que eu ainda tinha aquele apego com a criança, sabe? Do TCC que eu tava fazendo, porque eu tava fazendo TCC. Então, eu ainda tinha um apego com a professora, ainda tinha um apego com o TCC. Não, criança é minha praia, segura aqui a criança. Mas eu falei, não, gostei, né? Falei, não, mas criança, fiquei naquela. Aí, 2 estágios depois, eu fui pra UTI neonatal. Na UTI neonatal, aí o bicho pegou. Porque daí juntou a criança que eu queria com o negócio, com o rebu lá, que eu tinha gostado do negócio do da adulto. Confusão toda lá. O fuzuê que tinha acontecido lá. Juntou, eu falei, opa, esse negócio aqui parece que eu gostei mais. Aí, nessa altura do campeonato, como eu já estava munida de teoria, já tinha estudado, já sabia o que eu estava fazendo ali, eu falei, olha, isso é legal, isso funciona. Mas eu falava pra minha professora, não, mas eu vou lá pra neuro, ainda tem a neuro, ainda tem o último estágio, né? Gente. Então, eu falava pra minha professora isso, ela falava, Daniela, você vai voltar aqui, você vai me pedir emprego. Eu falava, não, fica sossegada aí, eu ainda vou pra neuro, ó, aquilo lá, tô fazendo meu TCC lá. Fica calma, se for pra ela. Aí ela falou, você vai ver, você ainda vai voltar aqui e me pedir emprego. Vou nada. Ai, me deixa. Me deixa, por favor. Aí, eu sei que terminei lindamente, assim, tipo, né? Com louvor, o estágio, tal, não sei o quê. E com altas recomendações, inclusive da professora. Uau. E aí, essa minha professora da UTI, né? Virou coordenadora do curso no ano seguinte. Gente. E ela ficava com todo mundo no radar, né? Assim, naquela época, a gente... era muito comum o aluno voltar para a universidade para trabalhar, né, ou de docente ou de preceptor, assim, era mais fácil isso, né? E aí, eu acabei... Quando eu fui para pós-graduação, na hora da escolha, eu cheguei a me inscrever na Neuro, né, no Lar Escola São Francisco, que era da Unifesp, e falei, será? E nessa de pesquisar, olha isso... Na hora de pesquisar no site da Unifesp, né, da Escola Paulista de Medicina, o meu curso que eu queria fazer em neuropediatria, eu bati o olho no Hospital Geral. Aí eu bati o olho e falei, deixa eu ver esse negócio aqui. Aí tava lá, enfermaria de não sei o que lá, enfermaria de não sei o que lá, UTI disso, UTI daquilo, pronto-socorro, emergência. Falei, aí de novo falou, parece que eu gostei. Falei, olha, gosto disso aqui. E, tipo, vou passar um ano inteiro no hospital. Isso deve ser legal. E tem mais uma coisa. Depois da UTI, né? Eu esqueci de comentar, que acho que é até o mais importante. Bora. Eu fui pro estágio da neuropediatria. Só que quando me foi dado uma criança para atender, ela não era aquilo que eu tinha desenhado na minha cabeça. Sabe? Não era aquele paciente que você fala... Assim? Porque, assim, essa minha professora, que era a minha inspiração, ela me contava uma coisa de tipo assim... esse paciente não faz isso, a gente faz aquilo e ele sai fazendo isso. Entendi. Entendeu? É meio que assim, você pega um boneco de pano, dá uma cordinha aqui e ele sai andando. Porque, óbvio, era uma pessoa extremamente gabaritada para aquilo, né? Eu não sabia nada, né? Quem era eu? Mas aí chegou no estágio da neuro, a gente brinca que, entre os professores, a gente fala assim, o aluno fala assim, nossa, fiz tal, não resolvi nada. Não, porque você não fez nada. Não é porque você fez e não resolveu nada, é porque você não fez nada, né? Então, assim, quem sou eu hoje para falar da área da neuro, que, assim, conhecimento muito básico, né, que eu tenho. As meninas da Neuroped aqui, Ju, beijo. Tita, beijo. Né? Quem sou eu? Hoje eu tenho um conhecimento muito básico assim, para sobreviver de neuro, né? Mas aí isso me fez, assim, me desestimulou muito, porque aquelas crianças que me foram dadas para atender não eram as crianças que eu tinha meio que sonhado. Assim, e estipulado na minha cabeça que seriam, né? E aí o hospital cresceu. Eu falei assim, não, peraí, acho que eu gosto mais do hospital do que disso aqui. Aí quando eu fui procurar a especialização, que eu me dei com, né, no site lá, me dei de cara com a hospitalar, eu gostei demais do conteúdo. Por isso é importante, galera, presta atenção. Isso, olha no site. Boa. Pesquise o conteúdo, vê o que tem ali. Lá você vai ver que tem todas as disciplinas que você vai ter, tem todos os assuntos que a gente vai abordar, tem a carga horária, tem o que você vai fazer de prática, tem aonde você vai passar na prática. Então, dá uma olhada. Isso e aí, foi isso que eu fiz. Fui lá ver, eu vi que ia passar no Hospital São Paulo, que ia passar por isso, por aquilo, assistir cirurgia, né. Falei, acho que é esse negócio aqui. Aí fiz a prova dos dois. Nem sei se eu passei no Lar Escola São Francisco.
Tá esperando até porque hoje, eu não voltei gente. pra ver, Ó, porque a hora que eu soube que eu passei... O que tá acontecendo lá? A hora que eu soube que eu passei no Hospital Geral, lá na Unifesp, eu falei, é essa. É essa que eu quero. Aí, o dia que eu fui fazer a entrevista lá, que eu olhei o lugar, assim, eu falei, ai, quero ficar isso aqui. Quero ficar aqui. Aí bateu essa... Aí bateu o santo, entendeu? Olha só, e falou assim, essa amiga... Agora, essa é aqui que eu vou ficar. É. Mas eu acho que de tudo que você falou aí, acho que até pra galera que tá escutando a gente, é legal... que nem você falou, leia, veja aquilo que você gosta, mas você também se abriu para experimentar, né? Com certeza. Então, acho que toda a experiência, no fundo, na área de vocês, acaba sendo de um valor que é incalculável, né? Na hora que vocês estão, pode dizer, no campo mesmo? Sim. Na hora que vocês estão no campo, não tem como descartar tudo isso que foi aprendido, né? Então, acho que... Nossa, da sua fala, eu acho incrível. Acho que tem que experimentar... E principalmente se ouvir, né? Tipo, deu aquele arrepio. Tem que arrepiar. Putz, parece que é aqui que eu vou. Não, eu tô falando com você aqui, ó. Olha lá, tá arrepiada mesmo, gente. Entendeu? Tipo, E deixa eu contar só um caos de uma amiga da faculdade. Conta, a minha best da faculdade, que era muito amiga mesmo, somos amigas até hoje, assim, distantes, né? Mais de Instagram do que de proximidade. A Alessandra. Olá. Ela tinha uma prima que era médica e trabalhava em UTI. E ela passou a faculdade inteira, os 4 anos da faculdade. Eu vou trabalhar em UTI, porque minha prima é médica e eu vou trabalhar em UTI. Ela tava certa amiga, disso. Aí ela falou assim... E ela falava pra mim, você vai pra neuro, tal, não sei o que lá. Ai, credo, tal, não sei o que. Eu falei, você que vai pra UTI, catarro, credo, né? Falava pra ela. Aí, chegou no estágio que ela se deparou com a UTI. Não gostou. Não quis fazer. Hoje, até a última vez que nós nos falamos, ela trabalha com acupuntura. Gente! Foi pra essa área, se especializou nessa área e se estabeleceu nessa área. E aí, assim, depois que eu fiz a minha pós-graduação, o que você acha que eu fiz? Fazer o quê? Depois que eu terminei minha pós-graduação, lembra da história da faculdade? Sim. O que você acha que eu fiz? Catei meu currículo, pus lá no envelopinho, porque naquela época era impresso, né? Lá atrás. Cheguei em quem? Vamos abafar. Na minha professora lá do estágio. O emprego! Então, lembra de mim? Você disse que eu ia voltar pra... Então, ó, tá aqui meu currículo. Aí ela, eu não disse! Eu falei! Eu disse, não sei o quê. Isso. Aí deu 3 meses. A voz da sabedoria dos professores, Eu tava gente. atendendo numa clínica, assim, nada a ver, que era só pra ganhar um dinheirinho de final de ano, assim. Toca o telefone da clínica, porque naquela época tinha telefone fixo, né, gente? Isso faz 20 anos, tá? Gente, a gente só vai abafar, assim, um pouco. Isso era lá 2020... 2002, pra gente não passar 2002. muita vergonha aqui, é muita. Toca o telefone da clínica. Porque ela ligou na minha casa, minha mãe deu o telefone da clínica. Vai vendo. Eita. Aí ela toca o telefone da clínica. Aí a gerente me falou, pra você. Eu falei, pra mim? Minha mãe passando mal, né? Certeza. Aí não. Era ela, então lá sou eu, babá. Tem uma vaga aqui de preceptor, tal, não sei o que, no hospital, tal, não sei o que. Você não quer... posso colocar você na seleção? Oi, ela falou, então, você tem que ir em tal lugar, levar tal documentação. Eu desliguei o telefone e falei pra minha gerente, tô indo, não sei se eu volto. Peguei minhas coisas, fui direto pro lugar pra levar a documentação, porque o que eu tinha ali já era suficiente, só precisava da minha carteira de trabalho, assim, para as coisas que ela tinha me pedido. E aí, de lá, fui aprovada, só liguei pra gente, eu não vou mais, passo pra pegar o cheque, tá bom? Simples assim. E aí, foi meu primeiro emprego como preceptora de estágio num hospital infantil. Que da hora! Caramba! Foi assim que começamos, e não aí, saímos mais. E de lá pra cá você ficou direto nessa trajetória? Nunca trabalhei com outra coisa. Sempre dentro da UTI? Sempre dentro de hospital. Assim, UTI, enfermaria. Sim. E depois de um tempo com pacientes, assim, a domicílio dentro dessa área cardiorrespiratória. Cardiorrespiratória. Gente, agora sim, falando nisso, né? Que nem você teve todo o processo aí, toda essa trajetória, já pra galera se sentir, se ele tá enquadrado dentro desse contexto. Mas o que esse, né, eu vou dizer assim, esse profissional, ele tem que se entender como terapeuta, né? Que caminho, assim, ele tem que trilhar? O que você indica? Para atuar na minha área? Na sua área, na cardio. Assim, aquilo que, né, que a gente acho que já falou aqui. O fisioterapeuta, ele tem que gostar de gente. Né? Esse eu acho que é o primeiro ponto. Acho que todo mundo que entra na faculdade gosta de gente. Primeiro ponto, né? Acho que fisioterapia versus... Se não for gente... né? Porque é isso que eu falei, né? Do ladrão, coisa, né? Assim,
O ladrão, o padre, a mocinha. No leito, É paciente. somos todos pacientes, né? Na pandemia, acho que foi bem claro isso, né? Tipo, Meu a Deus. pessoa mais humilde e o cara que tem uma grana ali estavam na mesma situação em leitos do lado, né? Então, eu acho que tem que gostar de gente para começo de conversa. Você não pode ter medo de pegar em gente, porque é pedaço de carne igual você. Faz xixi cocô igual você, toma banho igual você. E se não morrer de avião, né, de queda de avião, vai morrer numa UTI igual você. A não ser que você escolha morrer em casa. Vamos pensar assim? Ah, entendi. Todo mundo vai, entendeu? Tá. Vai chegar uma hora que vai todo mundo, né, passar por esse... Isso, por né? esse momento fatídico. E nós estamos ali na UTI bem nessa hora Nessa aí, né? linha, né? Ah, entendi. Então, assim, você precisa gostar de gente. Esse é o primeiro ponto. Por que eu falo isso? Porque em outras áreas pode até ser que seja diferente, mas na terapia intensiva, né? E aí aqui eu abro parênteses que eu comecei minha atuação em UTI neo e pediátrica, né? Perfeito. E aí depois eu acabei fazendo especialização exclusivamente nessa área também, no HC. E aí atuei por 9 anos só com pediatria e neo. Eu dava alguns plantões no adulto, porque a minha pós-graduação na época, diferente do que a gente tem hoje, que os cursos são separados, adulto e pediatria, a minha pós-graduação pegava tudo, englobava tudo. Então, nós passávamos por tudo. Então, os hospitais aceitavam, o mercado aceitava aquele profissional que tinha uma pós que passava pelas duas coisas. Então, isso me permitia trabalhar em hospitais só de UTI pediátrica e neonatal e trabalhar com adulto também. Entendi. Depois, a gente foi vendo que existia uma necessidade de isso ser desmembrado. Né? Porque a criança não é o adulto em escala menor. A criança é um outro ser humano, fisiologicamente falando, né? Então, sentiu-se a necessidade de você hoje ter um curso de pós-graduação, por exemplo, de ped-neo exclusivo e de adulto exclusivo, que é o que nós temos hoje na nossa grade de curso, por exemplo, né? Top. Então, eu fui para adulto depois, né? Na verdade, voltei a ir para adulto, porque eu estava atuando num hospital que a UTI pediátrica fechou, então nós somos todos, né, desviados para o adulto. E aí eu acabei fazendo meu mestrado com o adulto. Então voltei totalmente para o adulto e acabei abandonando a PED, assim, né? Só fazendo trabalhos mais esporádicos, tal, não sei o quê, até que, né, agora com todas as atividades que eu tenho, eu precisei escolher e a PED ficou e o adulto seguiu. Top. Ainda tendo pediatria mais a domicílio. Então, assim, por que eu falo que o aluno tem que gostar de gente? O segundo ponto você precisa gostar de lidar com pessoas. Porque você não vai lidar só com o seu paciente. Na pediatria, por exemplo, a gente brinca que são 2 pacientes por leito, no mínimo, né? Porque é a criança e a mãe. Ou a criança, a mãe e o pai. Ou, hoje em dia, a criança, a mãe, o pai e a avó. Exato. Né? Então, você precisa saber lidar com pessoas. No adulto, você talvez não tenha o acompanhante, mas você tem a equipe de colegas multiprofissionais que trabalham ali com você. Então, você tem o enfermeiro, você tem o técnico de enfermagem, você tem o auxiliar, você tem o médico, o nutricionista, o psicólogo. Que conjunto, todo mundo tá ali para atender a mesma pessoa. Se a gente não se entender, ninguém vai atender ninguém. E também ninguém vai conseguir atingir o objetivo que aquele paciente, que a gente tem que ter com aquele paciente, que é o principal da história, né? Então, a gente tem que ser muito consciente de que o nosso trabalho é multiprofissional. Eu tenho que ter relação né, de inteligência emocional com outras pessoas. Eu tenho que saber que aquele colega não me deu bom dia porque ele não está num bom dia. Eu tenho que saber que aquele colega não me olha na cara porque ele não sabe nem meu nome. Mas você já falou seu nome para ele? Né? Eu brinco, mas é muito sério, assim, sim, que as pessoas começaram a me respeitar dentro dos lugares que eu trabalhei o dia que eu descobri que se eu chamasse a pessoa pelo nome, ela me chamava também. Olha! Gente, que mágica, porque assim, a gente é físio, né? Ofísio, tudo é assim. Como nós somos, em geral, em poucos profissionais, né? Então, assim, você tem 1 ou 2. Hoje em dia é mais, mas na minha atuação, assim, lá atrás, era muito um fisioterapeuta por plantão. Olha. Enquanto a enfermagem tem 15, né? Aí tem 2 médicos. A Nutri só passa, né? A psicóloga atende um e vai embora. E eu não, eu era a única exclusiva que ficava ali com eles. Então, eu era físio. Mas enfermeiro, auxiliar e médico, eu não sabia o nome. Só o meu que ninguém sabia o nome. Se eu chamasse Maria ou chamasse, sabe, qualquer outra coisa, ninguém sabia. E aí, eu percebi que, falei assim,
bom dia, Peraí, tem alguma Regiane. coisa errada aqui. Aí a Regiane... Oi? Oi, sabe meu nome? É do além? Aí eu vi a pessoa, de repente, assim, chegando perto de mim e fazendo assim. Sabe, querendo ler o crachá? Porque eu tinha coragem de perguntar o nome. Aí começaram a me chamar de Daniela, Olha. né? De Dani. E aí você começa a criar uma relação de coleguismo ali. E eu percebi que isso me abriu espaço pro meu atendimento, cara. Isso foi mágico. Olha que bacana. Porque até então era uma coisa assim... Fiz, você vai atender? Agora não, porque eu vou dar banho. Fiz, você vai fazer... Agora não, porque ele vai comer. Fiz... Cara, eu não consigo atender. Olha só. E aí, de repente, eu ter uma relação onde eu conseguia lidar com uma inteligência emocional melhor, onde eu conseguia abordar as pessoas melhor, onde eu tinha uma relação de coleguismo, me permitia trabalhar. Olha, que louco. gente, louco. Total. Louco. Total. Então, os lugares onde eu trabalho hoje, eu sei que eu tenho esse respeito dos meus colegas, porque eles me conhecem pelo nome, eles sabem que eu tenho um filho, eles sabem que eu sou casada, sabem o nome do meu marido, sabe? Assim, sabem a minha história, A sua história. E me conhecem. Até, às vezes, quando eu vou levar professor no hospital, então, que nossa, Dani, todo mundo te conhece aqui, porque eu trabalhei muito tempo e eu também estabeleci uma relação ali de coleguismo com esse que time, foi né? bacana, Exatamente. que quando eu volto, eu posso voltar falando, oi, querida, tudo bom? Bem? Como é que você tá? Faz tempo. Nossa, Dani, faz tempo que você não vem aqui, né? As pessoas falam, nossa, você tá sumindo. Então, assim, é diferente, entendeu? Totalmente assim, diferente. Quem é essa? Então, assim, exige essa coisa de você ter abertura para trabalhar com colegas de outras profissões. A gente tem pouquíssimas condutas que são de exclusividade da físio. Algumas condutas são... A gente tem muitas condutas compartilhadas. Às vezes com a enfermagem, às vezes com o médico. E quem atua nessa área, se não souber lidar com o próprio ego, no sentido de não fui eu quem fiz sozinho, porque na UTI você não faz nada sozinho, né? No hospital você não faz nada sozinho. Não fui eu quem fiz, não fui eu quem... olha, se não tivesse sido eu... Não tem isso. Você com o seu colega, você com aquele grupo de profissionais. Então, se você não tiver essa abertura para trabalhar com pessoas para o bem comum do paciente, vai ficar bem difícil. Nossa. Se você for alguém que não sabe lidar com isso. E até pelo próprio ambiente, né, Dani? Porque, Sim. assim, no fundo, você também não tem garantia que você vai salvar, né, aquele paciente. Porque já tem a pressão natural do lugar, né? Que eu acho que esse é outro ponto, né? Sim. Essa estrutura da pessoa também estar preparada de estar num ambiente que você falou no início, né? Todo mundo, se não morrer de um acidente ou de alguma outra coisa, ali, vai passar por lá. Exatamente. Acho que na pandemia, assim, até para quem nunca pisou num hospital, ficou claro isso, porque a população deu um nome pra gente. Tipo, eles são heróis, né? Isso. Assim, os profissionais da saúde como um todo, né? Exato. Eles são heróis, eles salvam vidas, tal, não sei o quê. E a gente tem essa... Quando você vai para um setor aonde, olha, a pessoa que está aqui, ela tem 50% de chance de morrer ou sobreviver, talvez o sobreviver, né, que é o êxito, vamos pensar assim, que é o sucesso, tem uma colaboração minha ali, tem uma contribuição do meu trabalho. E tá certo, ok, é isso mesmo, a gente tá ali para isso, É isso, né? Mas também tem aqueles casos que não tem nada a ver com o seu trabalho, né? Tipo, você não fez nada não, querida. Você achou que fez, mas não fez. Foi a natureza aqui, ó, tipo, seguiu o curso que tinha que seguir. Vamos combinar, né? Você não é herói coisa nenhuma, não. Do choque da realidade. Isso. Assim como tem aquele paciente que... Né, eu não acredito que, assim, tipo, ninguém vai antes da hora, né? Então, acho que se tinha que voltar, voltou porque não era a hora dele. Eu acredito muito nisso. Mas a gente também participa desse momento, né? De tipo assim, olha, quase morreu e voltou. Voltou por quê? Aí a família é imensamente grata, tal, não sei o quê. Isso é bacana. Mas a gente não pode deixar o ego, né, sobressair nisso e romantizar isso. Então, assim, quem vem para essa área tem que tomar cuidado para não romantizar a sua atuação. Você não vai sair da faculdade ou da pós-graduação falando, vou salvar vidas. Não, porque você não vai ter esse poder. O que você precisa fazer é o seguinte, abraçar a realidade que vou estudar, vou me especializar, vou me atualizar, vou me aprimorar em determinado assunto, em determinada área, porque eu quero fazer o melhor nesse setor, nessa área que eu escolhi. E
balizado em conhecimento científico, você provavelmente vai ter mais sucesso do que quem trabalha com achismo. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com o colega que, por exemplo, fez a graduação, entrou na UTI, porque a pandemia, por exemplo, né, pegou muita gente. Nossa. E aí viu que a pessoa tem mão para aquilo, e aí deixa ela aqui, ela faz uma pós-graduação, e daqui a pouco ela tá melhor, tá, não sei o que. Então, assim, e tem gente que não quis se mexer para fazer a pós-graduação. Tiveram outros que sim. Ou então teve gente que ainda não entrou na área, mas que fala assim, quando eu entrar eu vou saber e com o pouco que eu sei já dá para... Não, pense que você vai ter que sempre se aprimorar, basear sua carreira em dados científicos, em práticas baseadas em evidências, que a gente fala, né? Que é aquilo que passou por um crivo da ciência, que passou por um estudo metodológico, né? Então, por isso, eu faço isso porque isso funciona. Quem diz que funciona? O estudo tal. Sim, né? Tá a aplicação embasado, em determinado estudo científico tal. Uma publicação que saiu ontem. Porque o que eu usava anteontem já não funciona mais. Mas na minha prática clínica funciona. Não funciona, querida. Né? Isso. Então, assim, a atualização também é constante, né, por Dani? isso que a gente precisa não só fazer aprendendo. a pós-graduação, como ir para um curso livre. Saiu técnica tal, tá tendo técnica diferente. Olha, deixa eu fazer uma atualização em técnicas, manobras, por exemplo, de higiene bronca, manobra de respiração pulmonar, manobras, né, técnicas de cuidados nessa área de cardiorrespiratória, por exemplo. Então, vá se aprimorar, vá fazer um curso de prescrição de exercício. O fisioterapeuta... Por mais que a gente fale da unidade de terapia intensiva, que você lida com intercorrência, que você lida com essa coisa da emergência, o fisioterapeuta não foi designado a isso. Esse é um momento que tem muito mais participação do médico e do enfermeiro do que do físio. Nós temos muitas condutas compartilhadas na hora da emergência, sim. Mas não é o nosso maior trabalho ali. A gente, né... o fisioterapeuta, ele é um profissional que é um cientista do movimento. Eu tô ali, basicamente, se eu for falar grosso modo pra você, eu tô ali pra fazer quem tá deitado levantar. Entendi. Eu tô ali pra tirar paciente do leito. Por quê? Porque movimento eu não tenho só de braço e perna. Meu diafragma é um músculo. Olha só. E é com ele que eu respiro. Então, assim, quando eu tenho um paciente em ventilação mecânica, se eu só me preocupar com a ventilação mecânica, falando em termos de máquina, aparelho e estratégia ventilatória, que é uma conduta compartilhada com o médico, o dia que eu tiver de férias, o médico vai ser obrigado a fazer sozinho. O dia que eu não estiver ali. Mas quem vai levantar esse paciente do leito? Não vai ter ninguém. Entendeu? Então, assim, não vale só pensar na estratégia ventilatória. Eu preciso pensar que esse doente precisa se mexer. Ele precisa sair do leito. Eu preciso preservar a função. Como que ele chegou aqui? Ele chegou lá no pronto-socorro, ele chegou andando? Ele andava antes dele estar aqui? Então, até onde eu vou recuperá-lo? Entendi, Dani. Né? Então, assim, o físio precisa se ater naquilo que foi designado para que ele faça. Até porque, como você disse, né, a gente está trabalhando com uma equipe multidisciplinar. Cada um tem um papel. A gente está em um ambiente sobre tensão. Já tem toda essa questão, né, da gente usar a inteligência emocional aí para a questão até, né, do próprio clima dentro desse ambiente. Para não romantizar muito também, né, Dani? Porque você vai num papel muito heróico, de repente, né? E você acaba se deparando com uma realidade que... Ou expectativa, né? Porque o duro é você criar uma expectativa e chegar lá e falar... eu acho que eu vou embora. E não, né? Porque tem um trabalho todo envolvido, né? Não dá para você romantizar, deixar a coisa tomar conta, né? Pelo visto, nesse ambiente. E assim, não dá pra gente só pensar nessa questão da emergência, né? Que acho que muita gente gosta dessa área da ventilação mecânica. E aí, assim, faz a pós-graduação e logo em seguida faz um monte de curso. Já preciso entender ventilação mecânica. E aí faz cursos livres disso, de ventilação mecânica e tal. Mas, pera, você sabe movimentar esse paciente? Sabe avaliar esse paciente? Né? Então, assim, a gente precisa saber que eu tô tratando o paciente como um todo, né? Eu preciso entender de fármaco para entender qual que é a ação daquele medicamento naquele momento que ele está usando, se isso impacta ou não no meu atendimento. Eu preciso entender de ventilação mecânica, que é para saber se é hora de
fazer e de treinar essa musculatura respiratória naquele momento. Eu preciso entender da parte musculoesquelética e pensar em mobilização para que aquele doente saia do leito com menos prejuízo, porque enquanto eu vou deixando, o prejuízo vai se abatendo, né? Entendi. Então, assim, é um profissional que ele precisa ter um olhar muito global para aquele paciente. Ele precisa entender de tudo um pouco dentro daquele cenário. E ele não pode se sentir o herói e falar assim, eu tô aqui, já aspirei um, já aspirei outro, já aspirei o outro, já ajustei a ventilação desse, não tirei ninguém do leito, porque eu não tô aqui pra... vamos combinar. Suar, não. Suar, não. Pelo amor de Deus. Atender de cabelo preso, pra quê? Não vou fazer esforço. Por favor. Não, gente. Então, Longe assim, de esse mim. não é o fisioterapeuta que a gente quer, entendeu? A gente quer aquele cara que vai botar a mão na massa, que vai tirar o doente do leito e que vai ter como objetivo manter funções, dar funcionalidade para esse doente, entendeu? Recuperar ele das sequelas que o leito vai proporcionar. Os cursos, né, que a gente tem de aprimoramento, de atualização, até de pós-graduação, que nem, né, eu falei, eu fiz o primeiro e depois eu fiz a segunda pós-graduação, porque eu senti necessidade de me especializar ainda mais em uma população ainda mais específica, né? Mais direcionada. Top. Para a gente poder cada vez mais ter o conhecimento, porque daí o dia que eu não tiver o conhecimento, eu falo assim, olha, eu não entendo, mas aquele meu colega ali, te indico porque ele é o especialista nisso, né? E você deixou bem claro, né? Trazer essa fronteira, né? Eu vou até aqui. Daqui para cá, realmente, eu preciso de um outro apoio, né? Isso tem que ficar muito claro. Exatamente. Agora, em termos de formação, igual você estava falando, para a pessoa ingressar nessa especialidade, a formação inicial é o curso, a graduação em fisioterapia normal. Aí depois ele pode ir migrando. Porque hoje a gente tem, né, as especialidades todas separadas. Então, por exemplo, no Instituto Beta, a gente tem todas as áreas de especialidades ali separadas, né? Então, você tem a área que eu queria, neuropediatria, neuroadulto, neurofuncional, aí tem UTI pediátrica e NEO, você tem ortopedia e traumatologia, você tem a bucomaxilo, você tem a geronto, né? E tem as áreas que estão comigo, né, onde eu faço a coordenação, que é UTI adulto, né, que seria a terapia intensiva adulto, a fisio hospitalar e a fisio cardiorrespiratória, né? Perfeito. Muitas pessoas me perguntam... Qual é isso? Qual a abrangência qual que é delas, a diferença assim, pra dar clareza? Ai, professor, eu consigo trabalhar em um hospital se eu fizer a cardiorrespiratória, né? Então, assim, o que o aluno tem que ter em mente é que o nome da pós-graduação dele não determina a aceitação dele no mercado, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, assim, não é porque a minha pós chama cardiopneuma e a sua cardiorrespiratória, porque você vai entrar no hospital e eu não. Não tem nada a ver. O que tem a ver? Isso é importante, isso. Qual é o conteúdo que a sua pós te ofereceu e qual que é o conteúdo que a minha pós me ofereceu. Perfeito, e para Indiane. o que as duas nos prepararam. Tá. Entende? Então, assim... Entendi. No caso do Instituto Beta, a gente tem as pós-graduações, por exemplo, a pós-graduação em terapia intensiva adulto, ela é para aquele profissional que quer trabalhar exclusivamente com UTI, emergência e pronto-socorro. Eu não quero trabalhar em enfermaria no hospital, que são setores diferentes, né? Diferentes. Então, eu não, assim, para mim, o paciente de enfermaria não é legal, não é minha praia. Eu gosto da ventilação mecânica, eu gosto da emergência, então vai para UTI. Tá. E aí, assim, dentro da UTI, dentro da pós de UTI, né, de terapia intensiva, você vai ter aquele cronograma que vai atender você naquele único setor, tá? Esse é um ponto. Né, dentro dessa pós-graduação, a gente tem ainda o estágio obrigatório, que é onde o aluno vai para a UTI para emergência. Né? Então, ele passa por esses setores. Entendi. Então, ele sai um profissional apto a atuar nessa área. Você vai saber tudo, vai, né, sair sabendo tudo? Não, porque a gente nunca sabe tudo, entendeu? E é preciso se aprimorar, né? Logo depois vai fazer um curso, vai fazer o outro e assim vai. Fora a questão prática, literal, né, Sim. Dani? E ainda assim, quando ele vai, por exemplo, para pós no Beta, ele também acaba tendo toda uma rotina de estágio? Como é essa vivência também? Então, no curso de terapia intensiva, sim. Ele tem o perfeito. estágio, logo depois ele tem
um bloco, né, ali, 1 ano de teoria, e aí o último 6 meses ele tem um estágio prático. Então, é imersivo só no estágio. Então, tudo aquilo que ele viu na teoria, ele vai visualizar no estágio, vai ser possível experimentar. Porque, assim, a prática clínica, ela é extremamente importante, né? Visto a história aqui que eu contei, né? Exato. Então, assim, ela é extremamente importante para a construção do profissional que você vai ser. Você precisa ter contato com isso. Porque enquanto tá na teoria, a gente tá imaginando demais, né? Tá construindo aquela criança que eu queria lá, Exato, né? A hora que você vai pra prática, você fala assim, opa, isso daqui não era o que eu queria. Então, opa, isso aqui é mais legal do que eu queria, né? Então, precisa da prática clínica. E interessante é que o mercado de trabalho, ele absorve muito mais os alunos que vêm de uma pós-graduação com uma carga horária prática do que quem faz uma carga horária teórica. A gente tem instituições aí renomadas, né? Sim. Que todo mundo conhece, que tem um super nome, mas que a pós-graduação é exclusivamente teórica. Que ainda, né, pode ser que até falhe ali para você que, olha, temos uma carga horária aqui de estágio, mas é um estágio de observação, por exemplo. Então, procure saber se o seu estágio é um estágio prático. Isso é uma coisa observar, olhar alguém atendendo. Outra coisa é você botar a mão lá, na massa. você ser o responsável por aquele paciente, você passar o plantão pro fisio da casa, entendeu? Exatamente. Então, esse é o Muda nosso totalmente estágio. o cenário, totalmente, né? Gente. Então, esse é o nosso estágio. A fisio hospitalar, o curso de fisioterapia hospitalar, não é pro profissional que não quer atuar em UTI. Não. O cronograma do nosso curso é o quê? É aquele paciente, aquele aluno que quer atuar em UTI, mas se ele tiver a oportunidade de atuar em enfermaria, para ele tudo bem também. Porque acontece muito, dos hospitais, às vezes, contratarem alguém, fazerem os processos seletivos, assim, tipo, sabe uma... Como é que se fala? Uma escala de carreira? Plano de carreira? Plano de carreira, né? Isso. A gente contrata primeiro para enfermaria, se der tudo certo, eu te passo para UTI, né? Tem hospital que segue essa linha. Essa linha de plano. Não que isso seja obrigatório, mas existe. Então, assim, se você tiver aquela vivência em enfermaria, se você tiver aquele conteúdo de enfermaria, conteúdo teórico do que você vai pegar em enfermaria, talvez você tenha mais chances. Olha, né? Só, que legal. Então, aquele aluno que fala assim, não, pra mim tudo bem, desde que seja dentro do hospital, estando na enfermaria, estando na UTI, eu quero os 2 campos. Uhum. Então, o curso de fisio hospitalar, eu sugiro que seja melhor para você. Por quê? Porque você vai ter um conteúdo, o mesmo bloco, o mesmo conteúdo que você tem de terapia intensiva, você vai ter para UTI, então você vai poder atuar em UTI. E lá no estágio optativo, você vai vivenciar aquilo que o aluno da terapia intensiva vivencia. Você vai ter o conteúdo teórico específico para o paciente que atua está internado em ambiente de enfermaria. E você também vai ter o conteúdo teórico para o paciente que está já num ambiente, né, num setor de atendimento ambulatorial. Que é aquele cara que ou vai para a clínica, ou vai para o ambulatório do hospital, ou está no ambulatório de cardiopneumo, né, que a gente tem aí nos grandes centros. Ou não, é aquele senhor que, tipo, saiu infartado, né, de uma internação e vai precisar fazer a fase 3 de reabilitação cardíaca, por exemplo, em casa. Porque ele tem uma academia no prédio dele e ele quer fazer lá. E aí ele quer chamar o fisioterapeuta dele. E tá tudo bem, né? Você é esse cara. Você é esse cara. Entendeu? Então, assim, você pode atuar na UTI, mas você também pode trabalhar com ele na reabilitação cardíaca, entendeu? Que era a minha próxima pergunta, assim. Por exemplo, quando a gente olha também, né, pro lado do mercado, né? Quais seriam as abrangências que esse profissional pode ter? Que foi aí o que você complementou, né? Então, não é só na questão hospitalar, ele só vai conseguir um emprego com essa especialização em hospital. Tem outras alternativas também, né? Sim, porque a gente tem muito aluno que fala assim, eu vou fazer esse curso porque eu amo a área cardiorrespiratória, cardiopulmonar, que é tudo a mesma coisa, né? Mas eu não quero trabalhar em UTI. UTI não é pra mim. Eu quero trabalhar com o cara pós-operatório, lá na frente, quando ele volta pra casa. Ou então, eu quero trabalhar com o tiozinho, a hora que ele saiu da UTI, ele vai de alta pra enfermaria. Então, é nessa hora na enfermaria que eu quero, sabe? Eu quero o paciente que conversa comigo, o paciente que levanta da cama comigo, assim, tipo, me ajuda, sabe? Que eu não preciso fazer, né? Que não é aquele paciente sedado que depende de mim, a mobilização, né? Não, eu quero alguém que já faça algo. Então, assim... Esse perfil, ele tá na enfermaria. Às vezes tá na UTI, às vezes até tá, mas a grande maioria tá na enfermaria. Então, ele fazendo uma pós de fisio hospitalar, ele vai ter acesso a esse conteúdo teórico e depois a prática.
Entendeu? Perfeito. E esse formato dessas duas pós-graduações, UTI e adulto, né? Terapia intensiva adulto e hospitalar, a gente tem no formato presencial. Então, o nosso curso no Instituto Beta é presencial. Com o estágio, no caso da UTI, obrigatório, e no caso da hospitalar, optativo. E aí, quando eu falo de cardio-resp, na verdade, é um formato do curso que eu tenho da hospitalar, só que daí online. Por que a gente manteve, né? Assim, a gente mantém esse formato online? Porque foi um formato que a gente percebeu que funcionou. Uma, porque a pandemia ajudou muito a esse formato, né, vingar, vamos dizer assim. Mas a gente consegue atingir pessoas que, por exemplo, não conseguem vir para São Paulo para fazer um curso presencial. Então, eu tenho aluno do Acre, do Manaus, sabe, do Sul, que sabe que o grande centro de estudos está em São Paulo, né, no eixo Rio-São Paulo ali. Sim. E gostaria de participar, mas assim, não tenho como largar meu emprego aqui no Espírito Santo para ir sentar aí na sala de aula de vocês. Entende? Mas eu quero acesso a esse conteúdo. Né? Esse conteúdo. Nossa, eu vi que o cronograma é excelente, é isso que eu quero fazer, confio na instituição, mas não posso ir para São Paulo, né? E ele pode optar depois para vir fazer estágio, alguma coisa assim, ou não? Aí é que tá. Então, o curso, nossos alunos do curso online, eles também têm um estágio optativo. Olha que daí ele se programa para vir no final de semana, né? Que a data já é liberada para ele ali logo no começo. Já é tudo agendadinho. E ele já se programa, ó. Tal dia nesse mês, tal dia no outro mês, tal dia no outro mês, você tem estágio para cumprir. E aí, se ele opta por isso, ou se ele fala assim, não, para mim eu só preciso da teoria porque eu já trabalho em UTI, então a minha prática aqui já me funciona, né? Já me resolve, vamos dizer assim. Só preciso ter esse conhecimento mesmo. Preciso me atualizar, porque a pós que eu fiz foi há 25 anos atrás, entendeu? Sim. Então, vou me especializar. Entendi. Aí ele vem para né, ele faz uma pós online, ele tem a possibilidade do estágio prático ali, ou não, né? E ele pode ser de fora de São Paulo. Então, bem bacana, muito. Porque daí você, né, a gente consegue atender a demanda desse aluno que está longe de São Paulo, por exemplo. E para essa área, quando a gente fala ainda, né, dessa abrangência de mercado, você acha que pós-pandemia ampliou, assim, procura, busca? Qual é o seu feeling, assim? Deu mais visibilidade, né? A gente, assim, percebeu que a nossa área... eu brinco, né? Que, assim, meus pais não sabiam o que eu fazia. Com 20 anos de UTI, né? Meu pai acha que eu faço massagem na UTI. Pai, não é isso. Ela vai lá, só põe o cara pra sentar. É isso. Então, assim, a pandemia acabou dando visibilidade à nossa especialidade, né? Então, todo mundo conhecia a fisioterapia da clínica, né? Daquela qualquer coisa, né? Que você tem das clínicas, né? Então, todo mundo já passou por uma orto, alguma coisa, mesmo, né? Isso então, mesmo. Você tem aquelas clínicas mais especializadas nessa área que todo mundo conhece, a atuação da fisio, mas só conhece do hospital quem esteve lá. Se você nunca teve internado, você não sabe o que a gente faz. É verdade. Tipo isso. Eu não faço ideia. Então... A única coisa que eu conheço é aquele negocinho de assoprar. Então... Que as bolinhas, você tem que passar as bolinhas. Então, que talvez você nem use mais caso um dia você seja internado. Olha lá, gente, nem soprar a bolinha mais eu vou. Talvez ele apareça, porque pode ser que ele tenha uma funda, né? Mas assim, existem coisas melhores, Gente, hoje em dia. Isso já mudou. Então, assim, a pandemia acabou dando mais visibilidade porque essa questão da UTI apareceu mais, né? A gente pegou o nosso paciente que a gente tem todo dia na UTI ali em 1 ou 2 leitos, né? Isso fez... Eu nem sei qual potência que foi, né? Então, assim, tava todo mundo na UTI daquele jeito. Uma mudança horrorosa, né? Então, nesse caso, a gente acabou, assim... por um lado, sendo bom. Por quê? Porque muitos hospitais trabalhavam com uma equipe muito enxuta de fisioterapeutas, que para nós acaba sendo desumano, né? Aquela coisa de atender 25 pacientes no plantão. É impossível. Embora o nosso conselho não permita isso, tem. E a gente precisa até denunciar, né? Sim. Fazemos isso? Fazemos. Mas tem gente que continua praticando? Continua. Então, a pandemia trouxe isso, assim, falou, olha, é um profissional que a gente precisa aqui, ó. Porque na pandemia, a coisa com ele mudou, funcionou, o cenário, né? Uhum. A gente deu mais conta. Então, assim, a gente teve aberturas de vagas que
a pandemia motivou. Entendi. Né? Você teve também o conhecimento das pessoas. Por quê? Porque para chegar na população a informação do que eu faço, precisou passar na televisão, precisou ir pro YouTube, precisou ir pro canal do, sabe? Verdade. De um, do outro, daquilo outro. Porque senão também ninguém ia saber o que faz na UTI e ninguém ia saber que tem um pós-UTI. Exato. Né? Na pandemia ficou muito evidente que tem um pós-UTI, gente. Ninguém se recupera sozinho. Verdade. Né? Nossa, muito, a gente tem muito estudos claro. aí mostrando que uma internação, dependendo do tempo, você leva 1 ano para recuperar sua funcionalidade. Pensa 1 ano sem trabalhar. Pai amado. Né? Então, assim, se tiver fisioterapia nesse caminho aí, a coisa vai muito mais rápido, né? Então, a pandemia acabou dando visibilidade pra gente, porque daí o público leigo, o público que, né, não era o público frequentador de hospital, né, graças a Deus, teve a possibilidade de ter um parente que fez, olha, eu tive alguém da família que precisou, que fez, e que, olha, graças a Deus, teve, vamos dizer assim, blogueirinhos, né, pessoas... os influencers, né? Assim, que tiveram familiares que precisaram, né? Eu tenho uma pessoa que eu sigo, assim, que foi um exemplo muito, muito nítido disso, que toda hora a mãe dele ficou ali, né? Acamada por muito tempo, com Covid, né? Um quadro muito sério, foi até tracostomizado e tudo mais. E aí, ele e a irmã dele são 2, né? Influencers, assim, que... O tempo todo ficavam ali, ó, minha mãe melhorou isso, melhorou aquilo, olha, um passo de cada vez, não sei o quê. Olha, hoje tirou o O2, tudo isso em casa. Então, foi o pós-Covid, né? Entendi. Quem tava fazendo isso? O fisioterapeuta deles, né? Exato. Então, também tem uma abrangência aí fenomenal, né? Né? Você pega um caso, por exemplo, do rapaz do Big Brother, né? A gente não tá falando especificamente de um quadro respiratório, mas ele teve um acidente ali... que ele ficou na UTI, o pós-UTI dele, para ele se recuperar em casa, precisou de um fisioterapeuta ali, né? Olha só. Então, foi outra pessoa, por exemplo, da mídia que as pessoas acompanharam, né? Era um trabalho que, às vezes, né, é invisível, assim, né? Ninguém fala que teve, que fez, só a família viu que fez, não, mas quando vai para a rede, né? Isso toma conta, né? Ô, Dani, e do ponto de vista ainda desse profissional, para ele, o ingresso dele, né, a essas áreas... Sempre buscando essas oportunidades, tanto o hospital quanto o domicílio, para esse tipo de situações. E tem alguma coisa assim que você quer complementar para ajudar essa galera que está iniciando? Assim, eu acho que... Porque tem network, né? Tem especialização. Tem uma série de coisas, né? Eu sempre falo que dicas a própria aí. Pós-graduação, ela é um portal para você. Ah, boa. Por quê? Nós temos alunos nossos que estão em hospitais hoje. Por quê? Porque, assim, de alguma forma se destacaram. E na hora que o meu hospital abre ali um processo seletivo, eu falo, pera, aquele aluno, fulano, manda seu currículo pra cá. Bora aqui. Manda o currículo, presta a prova, faz entrevista, passa por todo o processo. Mas, assim, eu consigo trazê-lo junto e falar assim, olha, vi uma oportunidade pra você. A bola tá com você, mas assim, ó, vem cá, né? Então, assim... Eu acho que estar na pós-graduação, fazer bons contatos, você ser um aluno que se destaca, que estuda, que o professor tá vendo, olha, esse cara é bom, esse cara merece uma oportunidade, esse cara se daria bem em tal ambiente, em tal setor, em tal empresa, o dia que abrir vaga eu vou lembrar dele. Porque, querendo ou não, a gente ainda tem análise de currículo? Tem. Mas a gente tem, sim... não o que indica no sentido de colocar na vaga, mas o que indica, por exemplo, o processo seletivo. Sim, né? Porque às vezes você não fica sabendo, você não vê lá no site X. Mas o seu colega te avisou, tá tendo prova em tal lugar, ali, né? Vai lá. Então, os professores também que atuam nessa área vão ser uma porta, né, de entrada para você. Então, se destacar como aluno é importante. Não fazer a coisa na coxa ali, né? Ou então levando com a barriga, é importante. Você ser um aluno que se destaca é muito importante. E remuneração, Dani? Fico rico? Rico é uma palavra muito forte. Rico, eu gosto de falar rico, enche a boca. Rica! Vamos dizer que a gente pode ter sucesso. Né? A gente pode ser bem-sucedido. Bem-sucedido. Né? Rico é uma coisa muito... Rico! Pesada. Eu acho que, assim, voltando só um pouquinho, eu acho que, em primeiro lugar, ninguém na área
na minha área, assim, né? Na nossa área de hospital, terapia intensiva, dificilmente, sem que tenhamos uma chance como a pandemia, que pegou qualquer um, assim, tipo, vem que a gente tá precisando de ajuda. Então, não olhou quem e todo mundo veio. Se você foi um aluno que, de repente, abraçou a oportunidade com vigor, afinco, né? E Isso. junto com isso, abraçou a oportunidade, tipo assim, deixa eu estudar aqui que talvez eu permaneça, parabéns. Porque os que não fizeram isso, a pandemia terminou, também terminou seu emprego. Beijo, tchau. Voltou pro né? que era antes. Então, assim, dificilmente na nossa área você vai conseguir um emprego sem se especializar, sem ter uma pós-graduação. A exigência eu diria que a exigência mínima dos locais, dos hospitais, é você pelo menos estar cursando. Perfeito. E se você não concluir, muito provavelmente na hora que houver um corte, você vai estar na lista. Junto. Então, assim, cursando na confiança de que você vai terminar. Tá? Vou te pôr aqui pra dentro, você é bom, você leva a coisa, tá? Mas assim, vou te colocar aqui porque eu sei que você vai terminar. Então, ou se não, olha, quando você terminar sua pós-graduação, você participa de novo do processo e a gente conversa, né? Então, assim, ter uma pós-graduação é quase que uma exigência absoluta. Do mercado, né? Nessa área, sim. Tá. Você vai aprender com a prática? Vai, mas você só vai entrar para ter a prática profissional se você tiver a especialidade, a pós-graduação. Então, esse é o primeiro ponto. Da questão domiciliar, às vezes o paciente não vai te exigir, não vai ter, vamos dizer, não sei se é a palavra certa, mas assim, o conhecimento mínimo para falar assim, para virar para você, beleza, alguém me indicou você para ser meu fisioterapeuta, mas deixa eu ver seu currículo, né? É isso. No hospital você tem o RH, mas na casa ali do tiozinho que tá te chamando para ser atendido, ele não vai falar assim, então tá bom. Olha, alguém me deu seu telefone e tal, você faz fisioterapia? Faço. Então tá, você manda seu currículo primeiro? Ninguém faz isso, né? Se alguém indicou, você vai. Só que assim, o paciente precisa sentir confiança em você, né? De que você tá fazendo certo com ele. Eu já tive pacientes que falaram assim, olha, eu te chamei porque o que eu tava fazendo até ontem, tô fazendo há 10 meses e não saio do lugar. Gente. E aí alguém me indicou você, tarará, sei lá, né? Em um mês a gente resolve. Resolveu. Né? Então, assim, a gente precisa da indicação? Sim. Mas a gente precisa, chegando ali, falar, confia em mim que eu sei o que eu tô fazendo. Eu tenho conhecimento Você tem conhecimento e você vai fazer com que ele melhore, desempenhe novas funções, recupere da sequela, né? Recupere o que não fazia, enfim. Exato. Então, essa é a dica que eu dou. Assim, para entrar na área da cardiorrespiratória, você precisa se preparar com conhecimento. Pós-graduação, aprimoramento, curso de atualização, cursos livres, né? Se atualizando sempre. E aí o sucesso e o dinheiro do rico vai vindo, né? Aí vai vindo. Aí, assim, vindo. né? Você se aprimorando, você consegue dar valor, né? Colocar o valor que o seu trabalho merece. Você consegue exigir ali, né? Do seu paciente, falar, olha, o que eu tenho para fazer com você tem esse valor, né? Custa tanto. Por quê? Porque junto comigo vem isso aqui, ó, de conhecimento. Né? Então, você tá pagando por isso aqui, ó, né? E aí você consegue imputar valor e aquele paciente te paga e fala assim, paguei valendo a pena. Até pela amplitude, né, de abrangência, porque assim, você, dentro do hospital, você colocou vários setores que a pessoa pode atuar. Domicílio, idem, né? Então, se a pessoa saiu de uma UTI, vai para casa, precisa se recuperar, esse profissional também tá apto dentro daquela, vou falar doença, né, que esse paciente tem, ele também pode ir lá e ajudar nessa reabilitação. Então, assim, a oportunidade tem, né? O mercado tá aí com muitos, como é que vou dizer assim, não portas abertas, né? Porque é relativo dizer, mas ele tem oportunidade. Tem muitas possibilidades e muitas oportunidades. Aí quem gosta da coisa, né, da rede social, sim, hoje muito evidente, se aprimora para falar sobre algum assunto, tem propriedade para falar daquilo, né, na rede social, porque daí você tá falando para todo mundo, né? Você vai falar besteira. Exato. De repente é um nicho, né? Eu vou falar de fisioterapia no idoso, no paciente pós-operatório X. Eu vou falar, e aí você tem a possibilidade de, né, levantar... E aí também consegue fazer uma divulgação maior do financeiro trabalho, com né? isso. Então, assim,
Hoje em dia, você tem mais possibilidades. Você tem um leque aí para você abrir que não te prende só o seu atendimento, só a assistência beira-leito, né? Você pode, sim, ser um assistencialista, é um fisioterapeuta que atua beira-leito dentro do hospital, é um fisioterapeuta assistencialista que atua ambulatorial, tipo domicílio ou clínica, mas eu também sou aquele cara que tem um canal e que fala sobre isso e que, não, eu vou para a área acadêmica porque eu gosto de ensinar, então eu vou fazer meu mestrado, eu vou ser preceptor de estágio, porque eu gosto de estar ali beira-leito com o aluno, eu gosto de ensinar no leito, entendeu? Bacana. Então, porque também tem toda uma gestão, né, do próprio profissional, como ele vai fazer, como ele vai se organizar com tudo isso também, né, que é importante ele estar orientado ali também. Nossa, muito bacana. Perfeitíssimo. É isso aí. E eu quero fazer outra pergunta também, assim, dentro da questão do Instituto Beta, queria que você contasse um pouco mais, né, sobre as características do curso que você coordena e tal, para a galera ter um pouco... Lógico, você contou toda a trajetória, mas como é que é a estrutura, né, do curso, assim, para a galera saber? O Instituto Beta tem parceria com a Faculdade CTA, né? E é uma faculdade que tem uma estrutura física muito bacana, né? Eles são nota máxima no MEC em alguns cursos. Então, assim, a estrutura física dele para que a gente atue ali com as nossas aulas práticas é muito bacana. Se você seguir a gente na rede social, vai lá, Instituto Beta Saúde, na rede social, você vai ver que a gente já disponibilizou alguns vídeos no local, né, lá no CTA, que mostram, né? A gente teve alguns cursos esse final de semana, por exemplo, de urgência e emergência, que estava no laboratório de atuação realística. Então, a gente tem a questão de anatomia, por exemplo, com cadáver labs, né? Que são os cadáveres frescos. Então, né, para você poder ter acesso ali a peças que, de repente, vão proporcionar uma vivência a alguns cursos de anatomia, morfologia, né? Que são cursos, às vezes, até de outras áreas, mas que a gente vai poder proporcionar para o nosso aluno essa vivência não só no hospital, mas enquanto tendo aula teórica, como a gente tem programado dentro das nossas aulas teóricas uma prática vivencial para ele, essa prática vivencial vai dentro da sala de aula. Então, assim, ele não só vai ter a teoria comigo ali na lousa, né? Na lousa que eu digo, né? Slide, tá? Ele vai ter a teoria, vai ter a prática ali numa sala de atuação realística, numa sala onde tenha um boneco para ele vivenciar alguma manobra, algum, né, procedimento. Vou trabalhar com algum equipamento específico. A ventilação mecânica, esse aluno vai ter acesso ao aparelho para poder testar. Não invasivo, ele vai ter acesso para poder testar nele mesmo antes de aplicar no paciente. Então, você tem a prática clínica vivenciando ali na aula, antes de colocar no seu paciente. Porque também tem você fala assim, eu vou pro estágio, né? E aí chega lá, tá o aparelho, a paciente e você. Aí você fala, bom, aí você fala, isso. Tá, onde eu ponho isso? Vou pôr em mim primeiro para eu entender como é que faz, para depois pôr nele. Não. Essa parte você vai fazer em sala de aula, entendeu? Para você saber o que você tá fazendo lá no leito. Aquele lance das máscaras, né? Põe primeiro em você. Isso, sabe? De máscaras de oxigênio então, caíram primeiro na sua cabeça, para depois você pôr no paciente. Então, eu sei vivenciar, por exemplo, eu sei qual que é a sensação de instalar uma eletroestimulação no meu paciente na UTI, porque eu coloquei no meu músculo ali. Eu sei qual que é a sensação de usar uma não invasiva, porque eu experimentei um catéter de alto fluxo, eu experimentei. Eu sei qual que é a sensação de estar ali numa emergência onde a gente vai fazer participar de uma reanimação cardiopulmonar. Eu não só vi no Grey's Anatomy lá, o cara fazendo na televisão. Eu fui lá e testei antes. Entendi o peso que eu tenho que pôr, a minha posição. Ok. Vai pro ambu agora roda. Não tem tempo, tem droga entrando, tem médico falando. Então, tem um conjunto de coisas ali acontecendo que você tem a possibilidade de vivenciar em sala de aula, sem o seu paciente como cobaia, né? Vamos fazer isso num boneco. SOS, gente. Pelo amor de Deus. Isso. E aí, a hora que você estiver lá, você vai vivenciar algo que você já fez alguma vez na vida, né? Nossa, então, uma viagem maravilhosa. É um conjunto completo, exatamente. É um conjunto completo. Nossa, que bacana, hein? É um conjunto completo. Gente, essa área é da adrenalina, né? Caramba!
Amei, intercorrências. amei. Que rico demais. E tem mais alguma coisa que você quer complementar aí pra galera que vai ingressar ou tá buscando, né, alguma coisa relacionada a essa especialização? Eu acho que o que serviu pra mim, eu acho que até hoje é válido na escolha, né? Que teremos que ter uma pós-graduação, isso é fato. Então, gente, venha pro Instituto Beta, escolha a sua área, pegue a sua mochilinha, a sua lancheira e sente. É isso aí. É só escolher a sala que você vai entrar. Então, uma pós-graduação a gente vai ter que ter, né? Independente de qualquer coisa. Mas eu acho que você saber o que você não quer já é um grande passo. Boa. Você estar em dúvida entre uma coisa ou outra, nossa, que bom, porque a físio tem É isso que eu falo, é uma abrangência. áreas, né? Aham. Então, assim, a gente tem muitas possibilidades de atuação. Mas você saber o que você não quer já é uma grande coisa. Gente. E você estar em dúvida entre uma coisa ou outra, nada te impede de começar por uma e depois, em sequência, pegar outra, né? Como eu fiz. Eu fui pra pediatria e depois, né, refiz a questão do adulto. Me atualizo hoje em dia no adulto, né? Então, nada te impede de seguir uma carreira, assim, meio mesclada nesse sentido. E aí, uma dica que eu dou é você saber o que você não quer, você saber aquilo que te arrepia. Isso é né? importantíssimo. E você saber, assim, né? Que nem na minha área, a gente basicamente inicia com plantões. Então, plantões, ou eles são de dia e você entra muito cedo, ou são à noite. E você passa a noite acordado. Né? Então, assim, o que te faz levantar da cama querendo estar ali? Né? Então, assim, na dúvida de ir para um lugar ou ir para outro, o que te arrepia mais? Né? Assim, meu marido sempre fala assim, nossa, não me conformo alguém feliz acordando 5h30 da manhã no sábado para dar plantão num pronto-socorro do SUS. Como pode uma pessoa feliz? É feliz porque, assim, é uma coisa que eu escolhi fazer, entendeu? Uhum. E, tipo, tenho certeza do que eu escolhi. Eu tenho um propósito nisso aqui, né? Então, se vai te fazer feliz, né? Não é, de novo, não é romantizar a coisa. Mas para você ser bem-sucedido, para você desempenhar bem a sua função, para você servir o outro com excelência nesse sentido, com o seu conhecimento, aquilo precisa mexer com você, né? Com Rê? certeza. Se for uma coisa que você fala, ai, não, tem que ter propósito. de novo, vou levantar, né? Tipo Não. assim, ai, queria minha Pra cama. mim, assim, ó, tem que ter nem propósito, tem que nem ter brilho no vai. olho. Aquilo tem que Isso, tem que ter um brilho no olho. mexer de alguma maneira aqui dentro. Isso. Causar os arrepios, fazer um sentido pra você e isso falar, aí. é isso aqui que eu vou abraçar. Porque realmente, isso aí. assim, a área da saúde é a área da dedicação, né? Da doação. Você tem, da com o troca. outro. Exatamente, você tem esse processo de dedicação. Então, acho que isso é muito importante. A gente não pode deixar de lado isso. Aham, Em hipótese com certeza. alguma. Em hipótese alguma. Nossa, Dani, foi uma hora riquíssima, cheia de informação. Eu espero de verdade aí que tenha ajudado a galera aí de casa, né, gente? A entender todos os cursos, as propostas que estão lá no site do Instituto Beta, que a gente vai deixar aqui também, né, na inscrição do vídeo, na descrição do vídeo, para vocês acessarem. Né? O que mais que tem, Dani? Se você já escolheu a área, eu quero cardiorrespiratório, vai lá e dá uma olhada para ver qual curso melhor te atende, porque tem curso para todos os perfis. Então, se você é mais da UTI, da emergência, se é mais da hospitalar, se você, não, quero ir para o ambulatório. Então, assim, vai lá, senta, leia, se dedique a analisar para escolher qual você quer. E só vem, né, gente? Só vem ser Instituto Beta, é isso. E seja a escolha, vai estar lá totalmente bem recebido, bem acolhido. Exatamente. Perfeito. Dani, então, muito obrigada pela sua participação. Gente, o caso aqui é antigo. É um problema. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, viu? Galerinha, a gente vai ficando por aqui então. Esse papo tá bom, né? Pra você aqui da área, tenho certeza que ficou muito cheio de informações gostosas aí pra vocês analisarem, pensar, ver aquela chamada do coração que a Dani frisou tanto aqui no nosso bate-papo. Então a gente vai terminando por aqui. Já peço novamente aí pra vocês se inscreverem no canal, deixar aquele super like e compartilhar nas redes sociais. Beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo.